Olá, amigos da TV O Impacto. Com muita honra estou aqui recebendo hoje o Padre Sidney, amigo, sacerdote, historiador, tem um carinho muito grande pela nossa história, pela nossa cultura, e aceitou o nosso convite para estar aqui hoje. Aliás, eu faço questão de dizer que hoje é sábado, véspera do Círio de Nossa Senhora da Conceição, dia 23 de novembro, e um dos assuntos, padre, que nós vamos abordar aqui é exatamente essa grande festa do povo católico que movimenta romeiros, né, de todas as partes, eu diria até do Brasil. Então, bem-vindo aqui à TV Impacto. Obrigado, Oswaldo, a todos os telespectadores da TV Impacto. Estamos aí vivendo esse clima de festa padroeira, festa do Círio de Nossa Senhora da Conceição, e a gente está aí na expectativa da realização do Círio número 101, né? Na verdade já é o centenário, se tratando de anos, né? Mas é o Círio número 101 já, e também neste ano, de modo especial, lembrando dos 200 anos da dedicação da Catedral. Foi quando a Igreja Matriz foi oficialmente concluída e dedicada, né, solenemente benzida, consagrada, no dia 8 de dezembro de 1819. Então, esses dois fatos, né, um de 1819 e outro de 1919, lembrados esse ano aí. E aí, 2009, eu acho que a gente tem uma sina com esses anos de 9 aí. 2009, o Papa Francisco então eleva a Diocese de Santarém à categoria de arquidiocese, criando uma nova província eclesiástica dentro do estado do Pará. Nós temos agora duas províncias eclesiásticas no estado. O Pará é o único estado no norte, né, na Amazônia, com duas províncias eclesiásticas, ou seja, possui duas arquidioceses. Isso já é comum no sul, né? São Paulo tem mais de uma, Minas Gerais tem mais de uma arquidiocese, né? Mas assim, no Pará temos agora duas arquidioceses, duas províncias eclesiásticas, uma com sede em Belém, outra com sede em Santarém. E é justamente o povo dessa província eclesiástica, né, o povo do Baixo Amazonas, da região do Tapajós, algumas pessoas até do Xingu, que vão agora ter na festa da arquidiocese a festa da sua província, a festa maior da sua província eclesiástica. E já é o povo que de fato há muitos anos já participa deste evento, que é a festa de Nossa Senhora da Conceição. Se pode dizer então que o Círio de amanhã, dia 24, é o primeiro Círio na condição já de arquidiocese? Ou tem que esperar aqui o arcebispo assuma, que vai ser em fevereiro? A arquidiocese, ela está criada. Então ela já existe, né? Existe de fato. A questão agora é a questão de direito, ou seja, ela vai ser instalada juridicamente falando, para a questão de assinatura de papéis e até mudanças que tem que ocorrer a partir do dia 2 de fevereiro, quando ela vai ser instalada, né? Que aí, aí oficialmente, né, juridicamente, teremos o arcebispo, teremos que já o nome em todos os documentos vai ser arquidiocese e tudo mais, mas ela já está oficialmente criada, tanto é que nós comemoramos a data da criação da prelazia no dia que ela foi criada, 21 de setembro de 1903. Nós comemoramos a data de elevação à diocese no dia que ela foi elevada, em 29 de outubro de 1979. A prelazia foi instalada só em 1904. A diocese foi instalada só em 1980. A arquidiocese foi criada neste ano, mas só vai ser instalada ano que vem. Então essa instalação é para efeito jurídico, mas o efeito de criação, a bula de criação é datada do dia 6 de novembro de 2019. Então essa data que vai ser comemorado como a data mesmo da criação da arquidiocese. Então ela está criada, certo. Ela já existe. Padre, curiosidade, uma explicação para o nosso internauta, aquele mais leigo como eu, assim, dessa questão. Como é que ocorre e por que ocorre essa mudança, hierarquicamente falando, de crescimento? Prelazia, diocese, arquidiocese, o resultado disso é de quê? Dois pontos são primordiais nesse sentido. O primeiro é digamos assim, a importância social e econômica da região. Então, Santarém, ela é uma cidade que foi crescendo não somente do ponto de vista social, né, número de população,
né, número de habitantes, mas também ela foi crescendo do ponto de vista econômico. E o outro, e o principal, eu diria, é o crescimento do ponto de vista pastoral, a importância pastoral. Então, Santarém é uma diocese que teve até, eu diria, uma elevação meteórica nesse sentido. Nós começamos aí eu vou explicar direitinho, em 1903 foi criada a Prelazia de Santarém. Uma prelazia que abrangia, bem dizer, toda a região do que hoje é a arquidiocese da sua província eclesiástica, né? Abrangia tanto a prelazia do Xingu, a diocese agora do Xingu, que foi elevada, né? A diocese de Xingu, a diocese de Óbidos, a prelazia de Itaituba, uma parte também da prelazia de Tucumã e junto também a prelazia de Macapá. Então toda essa área era a prelazia de Santarém, era uma área enorme. Foi a maior prelazia do mundo na época. Então, quando Santarém foi criada a prelazia, por que foi criada a prelazia? Porque ainda não tinha as condições, até do ponto de vista econômico, de manutenção. Não tinha padres diocesanos, então era uma área missionária. Para cá vieram franciscanos, primeiro vieram os agostinianos, depois vieram os franciscanos e depois outras ordens religiosas protestantes. Então, era uma área de missão, né? Não tinha seminário, não tinha nenhuma estrutura, digamos assim, do ponto de vista físico e econômico para ser mantida, digamos assim, com o nome de diocese. Então o Papa criou a Prelazia de Santarém, mas só que o prelado tinha todas as prerrogativas de ordinário, ou seja, ele tinha as prerrogativas de um ordinário mesmo, as mesmas obrigações, diria assim, que qualquer bispo diocesano tem. O primeiro prelado, então, foi o Monsenhor Frederico Costa, que depois passou só pouco tempo aqui, tomou a posse em 1904, fez a instalação da prelazia e já em 1907 foi nomeado bispo de Manaus. E em 1907, um outro prelado que veio para cá, Monsenhor Abando Bauman, que depois se ordenou bispo. E aí uma coisa interessante, na prelazia o bispo ele é titular de um outro local, né? O Dom Amando, salvo engano, era bispo titular de Argos, lá uma cidade lá da Ásia, lá da banda da Europa, Ásia Menor, que ali naquela região da Grécia, por ali, Turquia, é uma cidade que já teve uma igreja católica, mas que hoje não tem mais católicos morando. Então o Papa nomeia, ele era titular de Argos, mas prelado de Santarém. Né? O bispo diocesano, já quando Santarém passou a ser diocese, em 1979, justamente por causa desse crescimento pastoral. Então, em 1979, Santarém já tinha um seminário, já tinha uma estrutura pastoral montada, tinha coordenações, tinha uma igreja viva, atuante, e indicava-se que ia ter também uma certa independência econômica. Do ponto de vista econômico, a cidade cresceu na década de 70. Então, isso daí já vislumbrava que seria capaz de ser mantida pelo clero local, né, por padres locais. Até então nós não tínhamos muitos padres nascidos em Santarém. Quando nós nos tornamos diocese, foi que com o Dom Tiago, com o Dom Nino e continuado também pelos outros dois bispos diocesanos, que foi o Dom Esmeraldo e o Dom Flávio, nós tivemos esse investimento no clero local, que ainda é um clero relativamente jovem, mas já um clero autônomo, né, autóctono. Então, essa circunstância deu o embasamento para que fosse então a prelazia levada à questão de diocese. Então a diocese é uma igreja totalmente independente, não precisa mais de dependência, principalmente na parte pastoral de outros lugares. Só que ainda pertencíamos, a gente chama o termo sufragâneo, ou seja, éramos no sentido de pertencer à província eclesiástica de Belém. Então, a Arquidiocese de Belém, ela formava uma província eclesiástica com todas as dioceses e prelazias do estado do Pará e também a diocese de Macapá, que abrange todo o estado do Amapá. Então, essa circunscrição eclesiástica, que nós chamamos de província eclesiástica, ela era também muito grande. E nós não esperávamos que este ano, né, fosse de fato criada uma arquidiocese. Existiam alguns comentários, aqui e ali alguém dizia, já está na hora de se pensar nisso, mas nós não esperávamos que, por sua importância social, por sua importância pastoral, já fosse logo neste ano.
Mas o Papa Francisco, iluminado pelo Espírito Santo, não. Vamos dividir a província eclesiástica do Pará em 2 províncias, criar uma nova arquidiocese na cidade de Santarém. Isso não quer dizer que a igreja foi dividida, não. É isso que é interessante. A Igreja Católica, quando você divide uma paróquia, cria 2 paróquias, ou divide uma diocese criando outra diocese, você não está pensando em dividir a igreja, você está pensando em melhor atender as pessoas. É a questão de administração, não é isso, não? Exatamente. Então, por exemplo, é o que nós queremos com o estado do Tapajós. Nós temos um governador aí para 100 e poucos municípios, mas que não consegue alcançar esses 100 e poucos municípios. Enquanto que tendo um governador aqui em Santarém que pudesse alcançar 22, 27 municípios, quantos forem, nós vamos ter aí um Pará que o governador vai dar mais atenção a menos municípios e o governador daqui do Tapajós daria atenção também a menos municípios, mas os 2 teriam alcance nos seus municípios. Sim, a área menor, mais fácil de administrar. Exatamente. Então essa divisão é exatamente Esse isso. pensamento, ele existe na igreja desde o século IV. Né? Na verdade, a gente diria então, padre, que é dividir para somar, né? Porque, exatamente. Né? Então, por exemplo, agora nós vamos ter, ao invés de um arcebispo, vamos ter 2. Né? E assim, o arcebispo de Belém vai ficar com a sua região metropolitana, administrando, ajudando. Lá o arcebispo daqui vai, junto com os outros bispos, ajudar na administração pastoral dessa região metropolitana aqui do oeste do Pará. Então, nós vamos ter aqui uma situação muito importante, uma maior facilidade de resolver problemas. Em vez de ir tudo para Belém, muita coisa agora já vai vir, por exemplo, de Óbidos, para ser resolvido em Santarém. Né? Então, essas questões que antes precisava tudo ir para Belém, questões para o Tribunal Eclesiástico, questões de sanar dificuldades pastorais e tudo mais, então essas coisas vão ser resolvidas mais próximo, né? Que é o que também a gente quer com o Estado do Tapajós, no nível político. E o Papa Francisco, a nível pastoral, a nível religioso da Igreja Católica, já antecipou. Né? Porque se você for pegar no mapa, a região da província eclesiástica de Santarém agora compõe o que seria o tão sonhado estado do Tapajós. Eu vou dizer que será. Será. Um dia vai ser. O Papa já antecipou um pouco essa situação. Depois eu vou fazer uma colocação aqui no final que você vai se surpreender. Então, e essa questão da província eclesiástica, da arquidiocese, ela tem então o seu nível mais elevado. Né? Não existe uma circunscrição maior, né? Não existe. A igreja tem a prelazia, a diocese e a arquidiocese como títulos dados a uma porção territorial do povo de Deus, cada uma dentro da sua condição, da sua condição pastoral. Né? Então, a maior delas é o arcebispo e a arquidiocese, que também é chamado de metropolita. Certo. Por isso, agora, algumas mudanças de termos, né, que as pessoas dizem. Né? Então, agora, além não ser mais diocese de Santarém, vai ser arquidiocese de Santarém. Então, a cúria passa a ser uma cúria metropolitana e a catedral passa a ser uma catedral metropolitana, porque é sede não somente de um bispo, mas é sede de um metropolita, ou seja, de uma região metropolitana. Certo, e antes vamos falar o seguinte então, já criada a arquidiocese e agora a programação é no ano que vem, com a chegada do Dom Irineu, né? Exatamente. E vai ser, no final de janeiro. Empossado. Na verdade, primeiro será instalada a arquidiocese e ele tomará posse como o primeiro arcebispo dessa arquidiocese. Né? Então, a cerimônia de instalação vai ser no dia 2 de fevereiro, um domingo, às 9 horas da manhã, na igreja de São Francisco do Caranazal. Né? Algumas pessoas estavam questionando por que não faz a instalação na catedral. A catedral continua sendo a igreja dele, mas a instalação pode ser feita até para uma maior comodidade das pessoas que vão participar. Né? Nós vamos ter a presença de vários bispos. Os bispos da nova província eclesiástica com certeza estarão presentes. Aliás, 2 ou 3 dias antes da posse, 2 dias antes da posse do Dom Irineu aqui, vai ser instalada e tomado posse a nova prelazia do Alto Xingu, que tem sede em Tucumã, e até o Dom Irineu vai estar presente também. E vai ser instalada a prelazia e tomado posse o seu primeiro bispo prelado. Né?
Então, depois desse dia, se não me engano, dia 31 de janeiro, o Dom Irineu e os outros bispos da própria província e de outros lugares, vai vir gente bispos de outros lugares do Brasil, devem vir para essa... É uma festa. Então, é a quarta arquidiocese da Amazônia no Brasil. Nós só temos a arquidiocese em Belém, Manaus e Porto Velho. Então, Santarém vai ser a quarta, ultrapassando inclusive a prerrogativa de algumas capitais de estados da Amazônia que não tem sede arquidiocesana, né? Santarém, mesmo ainda não sendo a capital do Tapajós, mas já é, né? De fato, nós já consideramos isso, não é ainda de direito, mas vai vir bispos aí de toda a Amazônia, do Brasil, participar desta festa da instalação, além dos padres, né, da nossa agora arquidiocese e outros padres de outras províncias que fazem parte da província eclesiástica também virão também para essa cerimônia. Então, no dia 2, às 9 horas da manhã, na igreja do Caranazal, que no momento é uma igreja que comporta, assim, digamos assim, o maior número de pessoas possível que possam participar dessa festa. Certo. A gente agradece aí essas explicações, porque eu sei que muita gente tem curiosidade para saber, né, sabe? Agora, voltando à questão do Círio, padre, que é amanhã, dia 24, o Círio, essa caminhada, ela é mais para o católico pedir ou para agradecer? Olha, eu não diria nem pedir nem agradecer. O Círio é uma manifestação de fé, de amor, de caridade. Tem umas coisas no Círio muito bonitas que a gente percebe. O Círio une, uma união, uma unidade. Fora um outro fato que aconteceu ao longo destes 100 anos, e são fatos esporádicos e circunstanciais. Por exemplo, você vê no Círio igrejas evangélicas, como a Igreja Batista, algumas igrejas da denominação Assembleia de Deus, distribuindo água aos romeiros, alguns oferecem lanche. A Igreja Batista abre as portas do seu templo, da sua jurisdição, para até oferecer os banheiros, oferece até conforto para as pessoas que estão passando mal. Então, nós vemos no Círio essa unidade. E eu diria que isso é o Círio. É um momento de mostrar que o povo de Deus, as pessoas, são irmãos. É um Círio ecumênico quase, né? Belém acontece também isso, não é só em Santarém, não. Em Belém, as pessoas, eu vejo, por exemplo, os adventistas em Belém, o corpo da igreja adventista, que tem os desbravadores, né? Os desbravadores prestam a socorristas, eles fazem assistência de socorro, com maca e tudo mais. Então a gente vê no Círio várias manifestações desse tipo, de fraternidade. E eu creio que isso é o principal no Círio, mostrar que ainda existe a esperança de sermos irmãos, de sermos fraternos, de sermos aquelas pessoas que moram juntas nesta casa comum, que nós chamamos alguns chamam de planeta, outros de mundo, outros de terra, mas é a casa comum. Nós moramos aqui. Nós não moramos na Lua, não moramos em Marte, moramos neste planeta que Deus criou e que nos deu para a habitação. Então, o Círio é este momento que representa, de certo sentido, minúscula, no microcosmo, a caminhada da vida. Então, você tem lá, todo mundo no início da vida está com pique, está com força, mas o objetivo é chegar em algum lugar. Então você sai de uma igreja, como é hoje São Sebastião, caminha em direção a uma igreja que é a catedral. Lógico, você já no final da caminhada está cansado, está às vezes querendo desistir, mas chega lá, né? Então é esse que é o sentido do Círio, mostrar que a vida é uma caminhada. Nós temos um início, temos um meio, temos um fim. O que é o fim? Não é o final de tudo, é a finalidade, é o objetivo. Na vida tem um objetivo, a vida não existe sem objetivo. Então a finalidade da vida, em se tratando de fé, a finalidade da vida é estar junto de Deus, não só durante a vida, mas chegar um dia àquilo que Jesus prometeu para nós, né, que é morar na casa do Pai. Então, chegar até a casa de Deus exige o caminho, né? Jesus é esse caminho. Ir à casa de Deus exige uma verdade. Jesus é essa verdade. Ir à casa de Deus exige defender a vida.
não somente defender a vida das pessoas, mas defender a vida de toda a natureza que nos envolve, de toda a natureza que nós fazemos parte, né? Nenhum homem vive isolado, nenhum homem é uma ilha, dizem os filósofos, mas nós precisamos viver em comunhão, e o Círio é esta comunhão. No Círio você agradece, agradece. No Círio você pede, mas acima de tudo no Círio você é irmão, é irmã, você está ali como uma grande família de Deus. Tá certo. Te agradece aí ao Padre Sidney por estar aqui conosco no sábado, aqui véspera do Círio, né, gravando com a gente. E o que eu queria dizer, voltando àquela questão do Estado, é que eu tinha um pensamento assim, na criação do Estado de Tapajós, pensava, vamos convencer deputados, senadores, não. Eu sempre disse que a defesa que a gente tinha que fazer era criar a infraestrutura necessária, que automaticamente a região seria independente, né? Agora nós temos, olha, já foi criada a arquidiocese, né, que ia falar há pouco. Aí eu dizia que a outra coisa era a questão de energia, nós já temos energia em abundância. A outra era a estrada Santarém-Cuiabá, que agora já está com asfalto concluído. Então eu acho que estamos caminhando na direção certa. Falta só melhorar, pô. Nós temos energia em abundância, mas ainda é muito cara. Esse é o preço que é caro. É muito cara. Então nós temos a estrada, mas nós também temos uma floresta para proteger. Não podemos deixar que a estrada faça aí uma ocupação desordenada, senão nós vamos perder uma das grandes riquezas que Deus nos deu, que é essa biodiversidade tão grande, tão bonita e tão também ambicionada por outras pessoas, né? Não é só o Brasil tem que cuidar da sua biodiversidade. Nós precisamos produzir, temos que produzir, e temos que, com os avanços tecnológicos que nós temos, produzir mais, preservando também mais. Perfeito. Né? É isso. Então, muito obrigado mais uma vez ao Padre Sidney, um feliz Círio para todos. Finalize aí com o convite, né? Convidamos então você, hoje à noite, já sábado, né? Hoje à noite, às 6 horas, nós temos aí a trasladação que sai da Catedral em direção à Igreja de São Sebastião, com uma mudança esse ano do percurso, um percurso um pouco maior, 1 quilômetro mais ou menos maior, e também temos amanhã, às 6 horas da manhã, a missa dos cordeiros, chamada a missa do pessoal que vai na corda, mas que não é só para o pessoal que vai na corda, a missa é para o povo todo, né? E logo depois da missa, por volta de 7 horas da manhã, a saída do Círio. Caminhe com consciência, caminhe como irmão, caminhe como irmã, caminhe com muito amor no coração. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom Círio para todos nós. Amém. Bem, é isso. Só lembrando, inclusive, antes de encerrar, e que estarão à disposição pontos estratégicos em todo o percurso do Círio para colocar copo descartável, garrafinha descartável. Então é muito importante que a gente cuide pela limpeza, né? Aí já começa a preservação, né? Exatamente. A preocupação, cuidar do meio ambiente que a gente vive, da nossa cidade. Então você que vai caminhar, não esqueça de tomar a sua águazinha mineral, aquele copinho, não jogue no chão. Não jogue no chão. Se for possível, se você quiser, leve uma sacolinha e depois coloque no devido lugar. É isso? Exatamente. É isso. Boa lembrança. Um grande abraço a todos e um feliz Círio.